Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse nosso curso de Química Inorgânica. Hoje nós vamos dar continuação aos nossos estudos da teoria do orbital molecular, com um vídeo que eu imagino que vai ser relativamente curto, no qual eu vou mostrar para vocês como eu faço para construir diagrama de orbitais moleculares para moléculas diatômicas, só que formadas por átomos diferentes, ou seja, moléculas diatômicas heteronucleares. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Para hoje, eu trouxe para vocês no nosso momento cultural essa canequinha aqui, muito bonitinha também, lá de Washington, capital dos Estados Unidos, Casa Branca, Capitólio, o obelisco aparece aí. Cidade legal, recomendo. Se algum dia alguém tiver a oportunidade de ir para Nova York, minha dica é combinar Nova York com Washington. De ônibus é perto, são 3 horas de viagem de ônibus, não é caro, é barato. E a cidade de Washington também é muito legal, uma cidade que vale a pena conhecer. Joia? Eu conheço Washington, mas Brasília eu só passei um dia. Enfim, coisas da vida, né? Bom, chega de conversa. Agora você desliga tudo, que a nossa aula começa nesse momento. Bom, então, nas nossas primeiras aulas da teoria do orbital molecular, eu discuti com vocês esses dois tipos de diagrama, esse da esquerda e esse aqui mais à direita. A ideia deles é muito parecida. Quando eu tenho orbitais que têm energia próxima e simetria compatível, eu tenho a interação construtiva, gerando os orbitais moleculares ligantes, e eu tenho a interação destrutiva, gerando os orbitais moleculares antiligantes. Esse mais à esquerda é o diagrama mais simples que a gente viu, que é o que se aplica para a molécula de O2, é o que se aplica para a molécula de F2 e para a molécula de neônio 2. A diferença de energia entre os orbitais 2p e 2s é grande o suficiente, de modo que eles não interagem entre si. E aí o diagrama fica dessa forma. No entanto, né, quando a gente vai para as moléculas do início do segundo período da tabela periódica, né, as moléculas formadas com boro, boro 2, carbono 2, essas moléculas, a diferença de energia entre o orbital P e o orbital S, ela é pequena, de modo que eles interagem também, já que há simetria compatível, né? O orbital PZ e o orbital S tem simetria se você assumir o eixo Z como eixo de ligação, de modo que eles vão ter uma interação entre esses orbitais. E o impacto disso é que vai ter essa inversão aqui, né? Esse orbital abaixa em energia, esse orbital também abaixa em energia, esse sobe e esse sobe. E quando esse sobe, há uma inversão com os orbitais πs. Vocês devem estar lembrados disso, né? Bom, hoje nós vamos complicar um pouquinho mais a nossa história, porque nós vamos trabalhar com átomos que são diferentes. Bom, onde isso vai afetar o meu diagrama, né? Qual o detalhe que eu vou precisar levar em consideração? Quando eu trabalho com átomos que são diferentes, agora os orbitais atômicos que dão origem, né, que quando eu combino formam os meus orbitais moleculares, cada um deles vai ter energia diferente. E isso vai ter que ser levado em consideração. Então essa figurinha aqui na esquerda mostra as energias dos orbitais s, 2s, 2p, 3s, 3p, para os primeiros átomos da tabela periódica. E vocês podem ver que para cada um deles a energia muda significativamente. Bom, então qual que vai ser o impacto disso? O impacto é que em algumas situações, apesar de eu ter simetria compatível, a diferença de energia é muito grande. E aí não vai haver interação entre esses orbitais. Olha aqui para vocês verem. Olha a energia do orbital 1s. Vai estar aqui 13 eletronvolts. Olha a energia do orbital 2s do flúor. Em torno de 40 eletronvolts. É muito grande essa diferença.
com uma diferença tão grande assim, o orbital esférico 1s do hidrogênio não interage com o orbital 1s do flúor, ok? Por outro lado, olha onde está o orbital 2p do flúor, em torno de 20 eletronvolts. Então, a diferença de energia entre o orbital s do hidrogênio com o orbital p, 2p do flúor é relativamente pequena. E como o orbital s tem simetria para interagir com o orbital 2p, é isso que eu vou ter que levar em consideração. Agora, quando eu vou construir meus orbitais moleculares, diferentemente do que acontecia antes, onde cada átomo contribuía de forma igual, né, os coeficientes aqui eram exatamente os mesmos para dar origem aos orbitais ligantes e os orbitais antiligantes, agora, em moléculas heteronucleares, eles vão ser diferentes. Ok? É isso que a gente vai precisar levar em consideração. Bom, quando eu vou construir diagrama de orbitais moleculares de átomos, de moléculas que têm átomos diferentes, eu vou precisar levar em consideração um outro tipo de orbital. Esse orbital é o que a gente vai chamar de orbital molecular não ligante. Vocês devem lembrar, tem o orbital molecular ligante, eu tenho o orbital molecular antiligante. Agora, na minha conta, eu também vou precisar levar em consideração o orbital molecular não ligante, ok? Isso porque na hora que você for contabilizar, né, você tem que lembrar que o número de orbitais atômicos, né, que você usou para construir o seu diagrama tem que ser igual ao número de orbital molecular que vai ser formado, tá? Então, quando eu tenho os orbitais moleculares não ligantes, numa situação como essa, por exemplo, ó, você vai fazer uma interação do orbital PZ com o orbital D de XY. Um orbital aponta nessa direção e o outro orbital aponta aqui, ó, nessa direção. Não há compatibilidade espacial, não tem a possibilidade de ter uma interação entre eles, eles não têm simetria. Então, nesse caso, eles não formam os orbitais moleculares ligantes ou antiligantes. Uma outra situação que acontece é quando eu tenho uma interação desse tipo aqui. Olha o orbital D de XZ com o orbital S. Eu vou ter uma parte de interação destrutiva e eu vou ter uma parte de interação construtiva. De modo que as duas vão acabar se anulando. Deste modo, também não vai haver formação de orbital molecular. Tudo bem? Bom, uma outra situação onde eu vou ter orbital molecular não ligante é quando a diferença de energia entre os orbitais é muito grande. Olha só o que acontece nesse caso aqui. Quando eu estou trabalhando com orbitais de mesma energia, e eles interagem para ter a formação dos orbitais moleculares, se a energia é a mesma, o orbital molecular ligante vai abaixar muito energia e o orbital antiligante vai subir bastante em energia. Quando existe uma diferença de energia entre os dois, o orbital molecular ligante abaixa em energia, mas já não abaixa tanto. E o orbital molecular antiligante, ele sobe em energia, mas também não sobe tanto. Um detalhe importante é que esse orbital molecular aqui, ele é mais parecido com o orbital atômico de menor energia que deu origem a ele. Então, esse aqui é muito parecido com esse. Esse aqui, o antiligante, ele vai ser mais parecido com o orbital de energia mais alta, o orbital atômico de energia mais alta que deu origem a ele. Então, esse aqui é muito parecido com esse. Se você considerar uma situação limite, onde a diferença de energia aqui é muito grande, esse aqui é esse aqui é esse. O orbital não ligante, pessoal, ele nada mais é do que um orbital atômico. Ele continua sendo um orbital atômico, ele não vai mudar em absolutamente nada.
Vamos ver algumas aplicações disso. Vamos pegar o primeiro caso, um diagrama de orbitais moleculares que nós já construímos, que é o da molécula de N2. Então é o primeiro diagrama que nós vimos, onde tem a inversão, né? Então tá aqui, ó, eu estou negligenciando o orbital 1s, que está lá embaixo em energia, então eu já estou ignorando ele. Então eu vou ter aqui meu orbital 2s interagindo com o orbital 2s, né? Então vai formar o sigma antiligante. Aqui, claro, tem interação entre eles, né? A gente só não coloquei aqui porque senão vai ficar muito poluído o meu diagrama, mas tem setinha vindo para cá também, né? Tudo conecta. E aqui nos orbitais 2p eu vou ter então os orbitais π, o orbital sigma invertido, né? O orbital π de novo, antiligante, e o sigma antiligante. Esse é o diagrama que a gente já acostumou. Observe, né, pessoal, que aqui, ó, eu ainda tenho o G e eu tenho o U. Mas por que disso? Deixa eu pegar minha caneta. Porque a molécula de N2, né? Essa molécula aqui, né? Eu vou ter aqui, né? Um centro de inversão. Se tem centro de inversão, esse G e esse U aqui, eles vão aparecer. Tranquilo? Bom, então, o nitrogênio vai ter quantos elétrons de valência? São 5, né? Então tá aqui, ó. Os 5 elétrons nos orbitais p são todos degenerados, então um elétron em cada orbital p. E agora eu vou popular esses 10 elétrons nesses meu diagrama de orbital moleculares. E vai ficar dessa forma. Tranquilo? É basicamente isso. Aqui, você só me perdoa, isso aqui é o NO, né? Um errinho. É isso aqui, desculpa. Mas qual que é a diferença agora nesse diagrama do NO para o N2? A diferença está aqui, ó. Como o oxigênio ele vai ter uma carga nuclear maior, a energia do orbital 2s do oxigênio é mais baixa do que a energia do orbital 2s do nitrogênio. E a mesma coisa nos orbitais 2p. Mas se vocês se lembrarem, lá no diagrama que eu mostrei na última aula, o orbital 2p ele é menos sensível à carga nuclear do que o orbital 2s. Se vocês não se lembram disso, recomendo que vocês deem uma olhada na última videoaula. Bom, então, basicamente é o mesmo diagrama, só que agora o número de elétrons vai mudar, né? Aliás, desculpa, é o mesmo diagrama, mas não é tão bem o mesmo assim, né? Esse orbital aqui agora é mais parecido com esse orbital é mais parecido com esse, e a mesma coisa vai se aplicar aqui. Na hora de distribuir os elétrons, vai aparecer um elétron a mais aqui, né? Observe, pessoal, que agora eu não tenho mais o G e o U. Por que eu não tenho mais o G e o U? Vamos pegar a caneta. Porque se eu desenhar a estrutura da molécula de NO, olha só. Não existe mais aquele centro de inversão. Se eu pegar aqui e vier para cá, não é a mesma coisa. Se eu pegar aqui e vier para cá, não é a mesma coisa. Se não tem centro de inversão, não tem o G e não tem o U. Eu esqueci de comentar no slide anterior, mas vocês podem me perguntar, mas por que então que aqui é 2 e não começa pelo 1? Como eu comentei, eu tenho lá embaixo o orbital 1s. E o orbital 1s, ele vai formar um sigma g e um sigma g estrela, que eu não estou representando aqui apenas para diminuir um pouco, ok? Então tá aí. Eu vou ter agora um total de 11 elétrons que eu vou preencher nesse diagrama. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aqui. Esse é o diagrama de orbitais moleculares da minha molécula de NO. Deu para entender a diferença? É basicamente isso. Vamos pegar agora a molécula de HF, que é a molécula que eu já comentei para vocês quando eu estava mostrando aquele primeiro gráfico. Então, eu vou representar aqui só a valência. Eu tenho
o orbital 1s do meu átomo de hidrogênio, aqui eu já estou considerando os valores, né? Eu tenho esses valores. E aqui a valência do orbital do flúor, eu tenho aqui o 2s e eu tenho aqui os orbitais 2p. Bom, como eu comentei, apesar de haver simetria, né, eu poderia fazer aqui por simetria, eu poderia interagir o orbital s do hidrogênio com o orbital 2s, né, do flúor, ignorando aqui, claro, os nós radiais, né, que eu não estou considerando, mas seria basicamente isso daqui. Eu poderia fazer essa interação por simetria, mas como eu comentei, a diferença de energia é muito grande, então essa interação não vai acontecer. Então, nesse caso, o que acontece? Deixa eu só apagar. Nesse caso, não tem nenhum orbital para poder interagir com o orbital 2s do flúor. Então, ele vai permanecer como sendo um orbital não ligante. Tudo bem? Bom, nesse caso, ele vai passar a ser chamado de orbital sigma. Por que sigma? Porque agora ele é um orbital molecular. E se você pegar esse orbital aqui, pegar o eixo de ligação e fizer a rotação em torno dele, ele vai manter a simetria, né? O sinal da função. Então, por isso que ele é um orbital sigma. Bom, agora vamos para os orbitais de cima. Entre o orbital 1s e o orbital p, existe simetria compatível. Vamos lembrar, né, gente, que o nosso eixo de ligação é o eixo Z. Então, o orbital S do hidrogênio, ele consegue interagir com o orbital PZ. Então, aqui é o S do hidrogênio e isso aqui é o PZ do flúor. Tem simetria. Você vai ter aqui a formação de um orbital molecular ligante, que é esse aqui. Observe que ele vai ser mais parecido com o orbital P do que com o orbital S, porque o orbital que contribui para a formação dele de menor energia é o orbital PZ. E eu vou ter a formação de um orbital antiligante, que agora tem uma contribuição de S maior. Olha a formação do nó aqui, um nó novo, tá ok? Mas parece mais com o orbital S do que aqui, certo? Por quê? Porque o orbital de energia mais alta que deu origem a ele é esse daqui, certo? Bom, então vai formar aqui o sigma e formou o sigma antiligante. Aí a pergunta é, tá, mas ainda tem os dois orbitais p, né? O px e o py. Quem vai interagir com eles? Bom, no caso do x e do y, não tem simetria para interagir. Porque olha só, se eu pegar esse orbital aqui, poderia ser qualquer um deles, o px ou o py, e interagir com o orbital s, a contribuição de interação construtiva e de destrutiva é exatamente igual. Por consequência, então, eles permanecem como sendo orbitais não ligantes. Então tá aqui, ó, π não ligante e um π também não ligante. Tranquilo? Bom, por que mudou para π? Porque agora é orbital molecular, é orbital molecular. Observe, gente, que eles continuam sendo orbitais atômicos, né? São orbitais PZs. Estão aqui, ó. Certo? São concentrados sobre o átomo, é um orbital p. Só que eu passo a chamar de orbital π porque é um orbital não ligante. E o eixo de ligação está aqui, ó. Se você fizer uma rotação, tá vendo que troca de sinal? É o que a gente espera, ok? Alguma dúvida, gente? Deu para ficar claro isso daí? Vamos fazer mais uma coisinha antes da gente mudar para o próximo diagrama. Vamos calcular, nesse caso, a ordem de ligação. A ordem de ligação, se vocês se lembrarem do slide, da parte anterior, ele vai ser metade
do número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes. Então, é meio de quanto? 2, por causa desse 2 aqui, menos 0, que é igual a 1. Observem que para o cálculo da ordem de ligação, eu não considero esse aqui, eu não considero esses aqui. A equação é clara. Metade do número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes. Eles não vão ser levados em consideração. Tranquilo? Vamos para o próximo. Esse é um diagrama muito interessante, que é o da molécula de NO. Eu não vou discutir detalhes com vocês, ele é bem mais complexo, né? Mas tá aqui, ó. Eu vou ter a formação dos orbitais ligantes aqui, nesse caso, esse orbital aqui muito parecido com o orbital do oxigênio, o orbital 2s aqui, o antiligante mais parecido com o orbital do carbono. E aqui vai ter uma inversão, na verdade esse aqui está interagindo também. Mas eu queria chamar uma atenção para uma coisa interessante. Olha só, esse orbital aqui, que é o orbital de energia mais alta ocupado, ele é um orbital que parece muito com orbitais do carbono. Tá vendo que ele está mais concentrado sobre o átomo de carbono? Esse orbital aqui é o que a gente vai chamar de HOMO, que vem do inglês Highest Occupied Molecular Orbital, quer dizer, é o orbital ocupado de energia mais alto. E o orbital desocupado de energia mais alta é o chamado orbital LUMO. Por que eu estou falando isso? Esses orbitais, o HOMO e o LUMO, eu estou mostrando aqui, tá, gente? Mas ele vale para todas as moléculas. Sempre o ocupado de energia mais alta é o HOMO e o desocupado de energia mais baixa é o LUMO. Esses orbitais eles são muito importantes porque eles que vão ter papel mais ativo na reatividade da molécula. Se a sua molécula está doando elétrons, o elétron que vai ser doado é o elétron de energia mais alta, um elétron do orbital HOMO. Se a sua molécula está recebendo elétrons, esse elétron é recebido no orbital mais baixo, no orbital LUMO. Então essa molécula aqui é uma molécula, esses orbitais são muito interessantes. Então, por que eu estou mostrando isso? Se a gente pegar a estrutura de Lewis do carbono, você vai chegar nisso aqui, ó, do CO. É isso aqui. A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo, certo? Então, você espera que você tenha uma maior quantidade de densidade eletrônica sobre o átomo de oxigênio. Então, se aqui está mais rico em elétrons, não seria nenhum absurdo você pensar que quando isso aqui fosse ligar ao metal, ele vai se ligar via oxigênio. No entanto, gente, para a maioria dos casos, grande maioria dos casos, quando você vai ter um metal ligado ao CO, eles ligam pelo carbono. Isso aqui é uma das bases, né, da química dos compostos organometálicos. Vocês vão estudar muito ainda essas moléculas. São moléculas muito importantes, onde a gente tem ligação metal-carbono. E isso acontece por quê? Porque os elétrons que estão disponíveis para ligação, para doação aqui, eles estão basicamente no orbital, que é um orbital que tem uma componente maior sobre o átomo de carbono. É basicamente isso. Mais para frente nós vamos discutir um outro efeito, que é esse aqui, ó. Os orbitais disponíveis também estão mais concentrados sobre os átomos de carbono. E essa ligação aqui, ela tem uma componente que o metal joga elétrons de volta para essa ligação aqui, e aí esses elétrons vão vir para esse orbital. Isso é motivo da gente estudar mais para frente. Agora não, depois a gente volta nisso.
Olha um outro caso interessante que eu vou pegar um exemplo, né? Vou pegar um LiF. O LiF é um composto iônico, é um dos compostos mais iônicos que a gente tem. Mas eu vou aplicar para um par LiF, lembrando, né, o composto iônico ele não forma molécula, ele forma uma rede cristalina virtualmente infinita. Mas eu vou pegar esse par e vou fazer um diagrama de orbitais moleculares, só para a gente ver o que acontece. Olha só, mesma história, aqui já tem os valores de energia. O orbital F do flúor, o orbital S do flúor, muito mais baixo em energia, então ele não vai conseguir interagir com o orbital 2s do lítio. E o orbital 2s do lítio, ele vai conseguir interagir com o orbital 2p do flúor. Só que tem uma diferença. A diferença de energia entre eles é muito grande, quase no limite para que não haja uma interação entre eles. De modo que esse orbital sigma aqui, ele é parecidíssimo com o orbital PZ. E esse orbital sigma antiligante, ele é parecidíssimo com o orbital S. O orbital PX e o orbital PY não têm interação entre eles, ok? Então, basicamente é isso que nós temos. Esse é o meu diagrama. O orbital S interage com o orbital PZ. E aí agora eu vou fazer uma construção, vou preencher esses orbitais. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 elétrons. Fica como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá aqui, né? Só que olha só, esse orbital aqui não é muito parecido com, com esse orbital PZ que está aqui? Então, olha só, o elétron está saindo de um orbital S do átomo de lítio e está basicamente vindo para um orbital P do átomo de flúor. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é uma transferência de elétrons do lítio para o flúor. Tranquilo? E agora, pessoal, deu para ter uma ideia, basicamente, do que está por trás desses diagramas de orbitais moleculares envolvendo átomos diferentes? Era isso que eu queria mostrar com vocês com essa aula de hoje. Bom, eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem depois. Qualquer dúvida a gente pode esclarecer nas aulas apropriadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um forte abraço e a gente se encontra em breve. Tchau!